Hello! Terça-feira, 28 de abril de 2020 e continuamos seguindo a pandemia. João Pedro Antônio! Mamãe já começou a live! Não dá pra poder jogar Free Fire, joguinhos de câmera com o filho gritando capa ou qualquer coisa parecida, não dá? Não dá pra gente bater papo. Mas já sei o que, né? Adolescente é uma delícia e eles também estão presos com a gente. Então, hoje o bate-papo vai ser com duas pessoas que eu sou completamente apaixonada. Completamente apaixonada por Paulo Marcos de Carvalho e Sara de Lemos. E a gente vai conversar sobre astrologia. É isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo à luz da astrologia. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha estranho, tem gente que acha super legal, mas é uma técnica, é um conhecimento, é um estudo, e aí a gente vai entender desde essa questão de ordem básica, para entender, afinal de contas, o que é a astrologia, sem utilizar como base de pressuposto o preconceito, e aí a gente vai conversar com essas duas lindezas que fazem parte da Dueto Astrologia. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, porque eles são uma delícia, não tem como não gostar. Se você não gosta de astrologia, tá tudo bem, mas você com certeza vai gostar do Paulo e da Sara. Eles são lindos. Eu tô escrevendo aqui, o mundo nesse momento pela luz... Eu vou botar uma lampadazinha da astrologia. Vou fixar aqui, para quem entrar atrasadildo, ficar sabendo exatamente o que a gente vai estar batendo papo. Olha, entrou o professor Márcio. O professor Márcio era meu professor de religião. Acho que ele não vai gostar do papo, não. Papo de astrologia. Será que o professor Márcio gosta de papo de astrologia? Ah, ele gosta! Ele deu joinha! Ai, que delícia! A vida é muito mais legal quando as pessoas saem. Tô chamando o Paulo Marcos, querido. E tô chamando Sara de Lemos, linda querida. Olá, queridos! Como vocês estão? Bem. Estamos ótimos. Obrigada pelo convite. Obrigada aí pelos elogios. Então, sabe qual é o detalhe? Eu aprendi uma coisa com a pandemia. E eu acho que é muito legal, assim, porque a gente tem que aprender alguma coisa de bom com esse momento estranho que a gente está vivendo. E eu descobri uma coisa: quando eu voltar para o mundo normal, eu vou querer abraçar muito menos gente do que eu abraçava antes. E aí, por incrível que pareça, vocês são duas pessoas que eu vou adorar abraçar. Nós E também. isso é legal, sabe? Porque a gente, às vezes, tece elogios porque a gente vive numa sociedade que precisa desse mimimi. Vocês não, eu gosto porque gosto e acabou-se. Além de acreditar no trabalho, Paulo e eu já trabalhamos em vários espetáculos de teatro. Sempre que a gente produz é uma delícia. Aprendi muita coisa com o Paulo na área da produção cultural. Mas mais do que isso, é gente que eu gosto de conviver. Então, os elogios nada mais são do que o reflexo cristalino do que eu sinto. Então, sintam-se elogiados com o sentimento de uma alma e não com a fala de uma jornalista que, às vezes, se usa da sua capacidade de falar para fazer esse mise-en-scène, que talvez pós-pandemia eu já não faça mais tanto. E porque é totalmente verdadeira. Exatamente. Chamando. Que delícia! Vamos começar a falar desse momento louco que nós estamos vivendo, que não há precedentes, né? Assim, última vez que houve uma pandemia com números tão assustadores, a gente está falando lá de 1900 e poucos, com a questão da peste negra. Então, quer dizer, é uma loucura. E a gente está isolado, mas a gente agora tem tecnologia. Queria que vocês falassem sobre isso e como é que a astrologia fala sobre isso. Assim, quem está regendo a gente? Que doideira é essa? O que é isso? Conta para mim. Então vamos lá. Eu posso começar? Pode, fica à vontade. Muitos astrólogos, inclusive nós, a gente já vem olhando o céu há alguns anos. Uhum.
E há alguns anos, vamos pensar aí, os 3 últimos anos, isso se intensificou bastante, né? Esse olhar para o quê? Para o céu em 2020. A maioria dos astrólogos já via. Eu não gosto da palavra previa, porque Aham, a ideia de previsão e eu prefiro a palavra projeção, tá? certo. Então havia uma projeção. Isso é um bichinho feliz? Como? Esse barulhinho é uma maritaca? É uma calopsita. Uma calopsita. Uma calopsita. É É um mais, bichinho é feliz. mais habitantes da casa. Ótimo. Continue. Então, a maioria dos astrólogos, né, inclusive nós, até já falamos isso em alguns vídeos lá no nosso canal no YouTube, que em 2020 Uhum. como aconteceu, uma coisa que a gente chama de conjunção planetária, né? E o que é uma conjunção planetária? É quando dois ou mais signos se encontram, planetas, desculpa, se encontram no mesmo signo com uma diferença de graus não superior a 10 graus. Eles se encontram. Ficam ali juntinhos. Juntinhos e começam a atuar de uma maneira conjunta. Tá? Certo. Em 2008, eu preciso fazer um histórico, porque a astrologia trabalha com a história muito diretamente, porque Certo. permite que a gente perceba determinados movimentos é o fato deles já terem acontecido antes na história. Ok. E aí a gente percebe que tem uma repetição, não exatamente do mesmo fenômeno, mas uma repetição da interação. Até porque, como são as diferentes, que tudo caminha de acordo com a evolução da humanidade, para a necessidade da evolução. Então, e aí, como Certo. tudo é cíclico, astrologia, né? Aí os trânsitos vão se repetindo. Vão ser de formas diferentes, mas sempre tem uma tônica, assim, de aprendizado da humanidade. E aí, em Legal. 2008, o planeta Plutão entrou no signo de Capricórnio. E Plutão é o planeta que rege os poderes do mundo, o poder político, o poder econômico. Ele também Uhum. tem as transformações. E Capricórnio é o signo que está muito ligado à questão financeira, à questão da ambição do homem, à questão do trabalho, à questão dos bens de capital, né? Em 2008, a gente teve uma crise mundial, lembra? Assim que Plutão entrou em Capricórnio, logo depois aconteceu uma crise mundial, notadamente nos Estados Unidos e tal. E aí, em 2017, o planeta Saturno, que é o responsável pelas estruturas, né, a energia dele também entrou em Capricórnio. Aí já são 2. Quando foi no final de 2019, Júpiter entrou em Capricórnio. Júpiter tem a ver com a expansão das coisas. Júpiter é um planeta exagerado, ele faz tudo crescer. E quando foi no início desse ano, outros 3. Então, fez uma conjunção de 4 planetas. Só para a gente ter uma ideia, essa conjunção Saturno-Plutão, que aconteceu no dia 12 de janeiro desse ano, a gente viu essa conjunção acontecer antes, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, no auge da Guerra Fria dos Estados Unidos, né? E a gente viu também essa mesma conjunção acontecer quando o Brasil saiu do período da ditadura e voltou à democracia. Nossa. Então, sempre coisas de poder e as estruturas sociais. Junto com isso, o Júpiter, que expande tudo, né? Ele deu esse ar de pandemia a um problema. Ele não se contenta em ser uma coisa local, não, tem que ser para o mundo inteiro. Ele é um amplificador, né? É um amplificador. Aí quando bota ele no meio, se a coisa for para o bem, é ótimo, é maravilhoso. Mas se a coisa for desafiadora, aí complica. Errou Teresópolis, Petrópolis e o Brasil. Entendi, e o mundo.
Exatamente. E aí, como se não bastasse isso, depois entrou Marte, que é o incendiário. Então, Joga nitroglicerina aí e pronto. Pura. Pura. Né? Então, na verdade, ninguém tinha como prever que era uma pandemia, né? Certo. Que era um vírus, né? Mas algumas coisas foram levantadas, que em 2020 poderia ter uma terceira guerra mundial, que poderia ter uma queda enorme, por exemplo, na Bolsa de Valores de Nova York, que afetaria o mundo inteiro, poderia ter um ataque terrorista sem precedentes na história, poderia ter Aham. alguma falha geológica ocasionando um terremoto também nunca visto, enfim. Né? Acabou. Algo a gente sabia que ia acontecer. Alguma coisa a gente sabia que ia acontecer, mas nós, né? E aí quando eu digo nós, não só apenas os astrólogos, mas toda uma corrente de pensamento, acredito, né, que não é por acaso que isso está acontecendo. Se a gente pensar que a astrologia é cíclica, de vez em quando acontece algum movimento ao longo da história, né? Por exemplo, você falou da peste negra. Não por acaso, Saturno e Plutão também estavam juntos na peste negra. E tem uma outra questão também, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um outro mecanismo, um outro dispositivo que disparou também isso tudo e que vai ficar disparando por algum tempo ainda, né? É o seguinte, o que a gente acredita, né, é que, na verdade, a Terra estava precisando parar. Valores estavam precisando ser repensados. Fato. Não existe na astrologia, Carla, uma ideia de que uma coisa seja boa e outra coisa seja ruim. Tudo é luz e sombra, tudo tem os dois lados. Como de resto, eu particularmente acredito que na vida tudo é assim. Eu também acredito nisso. E se a gente também não acreditar, fica muito vazio, né? Porque quando você se vê num momento que você tá achando que as coisas estão todas ruins, se você não imaginar que naquele momento existe alguma coisa de bom que você ainda não percebeu, você se enlouquece. Eu sempre faço um paralelo para essa questão, muito especificamente com o fato de eu não conseguir engravidar, que para muita gente é desesperador, mas eu só me tornei mãe do João Pedro, meu filho, que vocês conhecem e que quem tá aqui na live também conhece de alguma forma, e que quem me conhece sabe do João. Eu não seria mãe do João Pedro se eu tivesse engravidado e parido. Então eu não teria vivido a dádiva do amor pela adoção se a minha genética tivesse funcionado 100% bem. Então, onde há a escuridão do não parir, houve a luz do ser mãe do João Pedro por meio da adoção. Acho que é um pouco disso, né? É exatamente isso. Na verdade, a nossa visão é uma visão restrita, né? O ser humano usa muito pouco da sua visão, o ser humano usa muito pouco do seu cérebro, todos nós. Muito. Exato. Né? E o que eu acho interessante na astrologia, na verdade foi por isso que eu me tornei astrólogo, é porque a astrologia consegue lançar um olhar um pouco mais abrangente, um pouco mais distanciado. Então, na verdade... Desculpa, é um parênteses. É um olhar justamente para o alto e amplificar essa capacidade de visão que a gente não tem aqui, se a gente for viver só essa vida ordinária aqui desse plano, né? Por isso fantástico. Que se buscou essa visão do céu, para que a gente pudesse ter algo mais, enxergar algo mais. E a astrologia tem esse poder de mostrar esse algo mais para a gente. Isso é a verdadeira astrologia, tá? Não é previsão, não é nada disso. Não é oráculo, mas é autoconhecimento, é uma ferramenta de ajuda mesmo. Legal. Né? E aí, assim, dentro dessa combinação, dessa dança dos planetas aí, né? O que chama muito a nossa atenção é assim, Plutão tem a ver com a ideia de morte e renascimento. Ele é o planeta que está ligado à energia da morte e à energia do renascimento. Saturno está ligado à energia da estrutura das coisas, à estruturação das coisas, né? E Júpiter está ligado, entre outras coisas, à nossa capacidade
de alcançar esferas superiores, né? De transcender dessa condição da matéria, Uhum. outro universo, né? Para um outro lugar no universo. E aí, quando esses três caras estão encontrando e estão dialogando, para mim fica claro algumas coisas. A primeira coisa é a nossa estrutura mundial, econômica, está completamente falida. E a gente só não enxerga isso porque a gente não quer. Porque eu não sou economista, mas Sim. andar pelas ruas e perceber a quantidade de gente passando fome, morando na calçada, né? Por exemplo, eu ia muito ao Rio, né? Há um ano para cá eu não vou mais com a mesma frequência. A quantidade Uhum. de moradores de rua que foi aumentando nesses últimos anos é uma coisa assim assustadora. Assustador. Assustadora. E a gente pode perceber por um número que está agora, que a gente está vendo agora na mídia, né? Que assim, 25% da população brasileira é considerada agora os ditos invisíveis. Pois é. Os invisíveis. Eu estava assistindo TV como qualquer cidadão normal e não estava com um olhar de jornalista. E aí fiquei pensando que, assim, qualquer política pública antes da pandemia não vislumbrava esse 25% da população. Que é o cara que não tem o CPF regular, que não tem telefone, que não tem o celular, que não tem moradia fixa, que não tem nenhum documento que comprove onde ele mora, que ele existe. E agora a gente está se dando conta de que 25% da população do nosso país era literalmente invisível para a gente. Então, assim, talvez é muito doloroso, é muito estranho dizer isso, mas talvez a gente precisasse mesmo viver um pandemônio que tem nome de pandemia para conseguir parar de verdade e olhar, né? O tanto que a gente não tinha de tempo agora é um tempo que a gente está criando, né? Para tanta coisa. Na verdade, é nisso que a gente acredita, porque eu não quero ficar aqui falando astrologuês, né? Porque Sim. senão fica mais difícil para a galera que está nos acompanhando agora entender de maneira mais profunda, mas eu não tenho muito como fugir em alguns aspectos, né? Saturno em Capricórnio fala muito das estruturas materiais, das estruturas de poder na matéria, né? Fala muito do trabalho, financeiramente, fala também do poder político. Assim, o ser humano precisa se ligar de que tem algo de muito errado, né? Assim, tem algo de muito errado, e só não vê quem não quer. E falando de político A, B ou C, eu estou falando do sistema como um todo, do sistema injusto que coloca uma minoria absoluta e não é só dinheiro, é poder na mão, porque nesse momento, esses 25%, eu estava vendo uma matéria, né, tem fila lá em hospital no Rio para guardar leito de 300 pessoas. Exatamente. Enquanto uma minoria está indo para o Copador, está indo, né? Tem alguma coisa que está errado, porque as vidas são iguais. E aí, quando Plutão entra na brincadeira, Plutão vira para Saturno e fala assim: para com a palhaçada. Para com a palhaçada, porque essa estrutura precisa ser derrubada. Eu acho, na verdade, que a gente tem oportunidade. Eu acho que a humanidade como um todo está ganhando uma grande oportunidade de rever os seus conceitos em relação às estruturas que foram criadas, né? Se isso vai acontecer ou não, eu acho que isso define muito a do nosso futuro. Tomara que, porque do ponto de vista individual, é mais fácil você se conscientizar da mudança. Do ponto de vista coletivo, muito mais difícil. Mas o que precisa é que coletivamente a gente entenda algumas coisas que, graças a Deus, por outro lado, também começam a acontecer movimentos de solidariedade, de compaixão, que também está escrito no céu desse momento, né? A gente tem Netuno em É peixes. verdade, os movimentos de solidariedade são impressionantes,
né? Assim, né? Petrópolis e a imprensa local arrecadou no final de semana 2 toneladas de alimentos. As TVs Sim, locais, a imprensa local, Petrópolis, a gente conseguiu arrecadar 2 toneladas de alimentos nesse final de semana. Isso é muito legal, é perceber que a solidariedade existe sim, né? O Márcio, que foi meu professor de religião, fofo, pontuou aqui, já se falava há muito tempo sobre essa invisibilidade social. Hoje, 50 milhões se cadastraram no cadastro emergencial. 50 milhões de pessoas se perceberam sem condições de subsistência nesse momento. Então, sim. que a gente precisa renascer. É um pouco disso? Eu acho que sim. Eu vou pedir para a Sara falar um pouco, eu estou falando demais, sobre a passagem de Urano no signo de Touro, que é outra coisa que está ajudando a confusão, mas que é uma grande saída para a gente também. É mais uma fruta que está no meio desse coquetel aí, Carla. Que o que a gente está fazendo aqui é explicar, né? Que frutas estão no coquetel do momento que a gente está tomando, né? Claro. E tem mais um aí que está colaborando, que é a entrada de Urano em Touro. Ele entrou em Touro definitivamente em 2019, né? Ele já começou, porque assim, os planetas têm um movimento de ir para frente e para trás, é natural deles. Tem épocas que eles andam o movimento contrário, que é o que a gente chama de planeta retrógrado. Então, ele às vezes volta, ele entra num signo e volta porque estava antes, nesse período. Então, ele definitivamente entrou em 2019, acho que foi março ou maio, mas 2018 ele andou chegando já em Touro. E o que significa isso, né? Urano é mais um planeta lento. Os planetas lentos, eles têm um impacto maior na humanidade, né? São planetas que impactam justamente por serem lentos, então eles chegam a impactar quase gerações, algumas gerações e outros não, períodos maiores, assim. Então, Urano é um deles que dura 7 anos num signo e ele chega a ficar até 7 anos, então Por causa isso que a bastante. gente vive esses ciclos de 7 que todo mundo comenta. Não necessariamente tem a ver com o Urano em Touro, mas isso que você está falando é muito interessante, mas não é por conta do Urano, não, sabe? Ótimo. O Urano em Touro, vamos lá, o Urano, ele representa o coletivo. Urano rege as amizades, ele rege os grupos de pessoas, é o planeta que tem a ver com aquele conceito da geração hippie, sabe? Do paz e amor, do coletivo, do em prol de mundo, né? Do dividir e tal. E ele rege também a ciência, rege as inovações tecnológicas, rege a energia elétrica, ele rege o avião, né? A invenção do avião. O avião foi inventado num momento significativo, assim, com Urano no céu, como Urano estava no céu naquele período. Então, assim, ele rege todas essas inovações, internet e principalmente o coletivo. Então, ele rege os nossos ideais, né? De coletividade, de sociedade. Sem querer te cortar, já cortando, é que quando foi que Urano foi descoberto? Na época da Revolução Francesa. Então ele também é considerado o revolucionário, o rebelde, Legal. o que não aceita as estruturas estabelecidas. Sim. Então, o que acontece, Carla? Ele entrando em Touro, que é um signo que fala também de estruturas, porque é um signo fixo de terra, e Touro ele fala daquilo que a gente conquista, estrutura para a nossa vida. E ele fala da economia, fala do dinheiro em si. Dinheiro é uma coisa taurina, o valor, a moeda. Ele fala de tudo que está aí na sociedade tido como assim estabelecido, sabe? Como conquistado, estabelecido e firmado. E Urano, ele é um planeta violento e rápido, porque ele é justamente a inovação tecnológica, como eu falei, ele é a velocidade da luz. Então, ele nunca vem suavemente, ele vem rompendo, assim. Se você fizer, eu gosto de dizer sempre, apesar do tarólogo seu Paulo, eu gosto de falar que Urano em Touro, ele é aquela carta da torre no tarô. Acho que mesmo quem não entende de tarô conhece essa carta, que é um raio sendo lançado sobre uma torre e a torre caindo na metade, né? Então, esse posicionamento do Urano em Touro representa isso, que é justamente um raio lançado sobre as bases da sociedade, e aquilo que a gente julga está já estabelecido e firmado.
Então, se a gente for fazer um retorno no tempo aqui, a gente vai lembrar que 2019 foi marcado por algumas catástrofes naturais, né? Começou já com uma muito séria, né? E por quê? Porque Touro, ele representa a Terra também, o planeta Terra, entendeu? Então, assim, catástrofes assim, repentinas, como aconteceu no início de 2019, e crises na economia, visando o bem coletivo, que é justamente os ideais de Urano. Então, toda essa coisa que a gente está vivendo agora com esse lado bom da pandemia, que é o olhar para o outro, que é o pensar em formas de economia e ajudar o próximo, e eu estou aqui bem, mas e o outro que está na rua e não está protegido? Sim. Tudo veio dessa entrada de Urano em Touro, que vai permanecer até 2026. Então, assim, até 2026, muitas mudanças na economia, na sociedade como um todo, nos nossos valores, na forma como a gente enxerga o dinheiro. Isso tudo vai ser mudado, né? E para melhor, que é para uma evolução, é rumo à era de Aquários, né? Que se fala tanto, mas ainda não chegou lá, ainda tem um bom tempo para chegar, que é uma era mais justa. Justamente porque Aquário é um signo regido por Urano. E ele fala disso, ele fala do justo, do coletivo, do social. E quando que chega? Adoro quando o celular cai. E quando que chega o momento justo? Porque, assim, vocês fizeram meu mapa, vocês sabem que eu sou a pessoa que, em via de regra, tenta ser justa, né? Se no dia que rolar um epitáfio dessa pessoa que vos fala, eu adoraria que alguém se lembrasse de colocar, ou que alguém pensasse que eu fui uma pessoa justa, né? Quando a gente entra no momento justo? Porque a gente anda vivendo um momento de injustiça tão estabelecido, tá difícil para uma pessoa libriana. Mas é isso mesmo. Quem tá aqui, ó. Lucas, apareceu na live também. Oi, querido! Home office é isso, né? Home office é isso. Olha a Maurício aparecendo aqui também. Curiosas. Porque chegou no momento que a gente já entendeu. Estamos todos em home office, a gente vai beber o café enquanto tá conversando, porque é isso, né? Eu até assim, tomei banho, lavei o cabelo, coloquei uma roupa com azul e florido, especialmente em homenagem a vocês que sabem que eu sou a pessoa do pretinho básico, mas eu falei que vou colocar azul, porque eles mandaram eu usar azul, e vou colocar uma florzinha para poder dar uma quebrada. Eu bem percebi. Eu ia acabar comentando, mas eu estava ainda me segurando um pouco. Não, foi só por causa de vocês. Eu fui especificamente, falei assim, onde eu vou encontrar uma roupa florida e com azul. Falei, gente, eu tenho uma coisa desse jeito para falar com Sário e Paulo. Pijama na live, né? Mas tudo bem. Mas então... Olha que máximo, Maria Lúcia Diel. Maria Lúcia Diel é historiadora, trabalha com contação de história com a gente de vez em quando. Eu tô apaixonada por essa live. Para mim, podia durar para sempre. Maria Lúcia Diel, Maria que salva a minha vida com João Pedro. Vou te contar, você vai conhecer. Paulo, a gente vai marcar um Paranauê aqui em cima na produtora, porque agora tá a cara da riqueza, Paulo Marcos, você tem que ver. Eita. A gente andou trabalhando, produzindo aqui em cima, arrumando as coisas. Você vai ver que o próximo espetáculo que a gente for ensaiar, você não tem noção. Tem até poltrona macia. Pra poder o diretor sentar na poltrona macia. Você não tem noção da cara do que você vai adorar como é que tá lá em cima. Eles são maravilhosos. Agora eu vou ficar mal acostumado. Cuidado pra não acostumar mal. Vai ficar mal acostumado. Eu tenho certeza que vai. Eu me acostumo mal muito rápido. A gente se acostuma mal muito rápido. Ou, na verdade, é que a gente... Quando tem que trabalhar com arte, trabalha em qualquer lugar, né? A gente se vira nos 30, mas a gente, você vai ver. Você vai ver em breve, que eu não vejo a hora de começar a ver as pessoas. Mas volta, vamos falar dessa justiça. Então, justiça, né? Uma coisa que eu acho que é um equívoco é a gente pensar que tem um planeta lá em cima que está jogando um raiozinho na nossa cabeça, dizendo que eu sou assim ou que eu sou assado, que as coisas vão acontecer assim ou que as coisas vão acontecer assado. Vocês me ensinaram que a gente tem poder de escolha. A gente tem poder de escolha. Que a gente é redigido, mas que a gente pode ser
influenciado, mas a gente não é regido. Foi uma coisa assim. A astrologia inclina, mas não obriga. Isso! Sabia, tava É, tentando lembrar. a astrologia inclina, mas não obriga. Porque, na verdade, tudo isso é um sistema simbólico, né? Que não se tem notícia de quando foi iniciado de uma maneira cartesiana, com anotações, mas desde que o homem habita a face da Terra, ele olha para o céu e tenta entender o que as estrelas estão falando para ele. Ele olha para a Lua e percebe o momento de plantar, e percebe o momento de colher. As mulheres, Uhum. têm uma ligação enorme com os períodos lunares. Então, desde que a gente se entende por gente, a gente está olhando para o céu. Ai, Mas, preciso fazer um parênteses, espera rapidinho. Maria fala, Lúcia Diel, foi a Sara que me ensinou o sagrado feminino. Foi por causa da Sara que eu comecei a falar que eu só tinha que gravar quando eu tava ovulando. Foi a Sara que fez eu estabelecer a minha agenda na minha menstruação. Foi a Sara que me fez perceber 2 dias antes de ficar menstruada que eu vou ficar menstruada. Eu só aprendi isso tudo por causa da Sara. olha, Que bom. E aí, vou te contar. 2 dias atrás eu falei aqui em casa assim, falei, gente, eu vou ficar menstruada, não tô acreditando. De novo nessa pandemia. Aí a Maurício ainda falou assim, ué, mas já? De novo, eu falei, eu vou até olhar a minha agenda, mas eu tenho certeza, eu tô sentindo aqui no meu sagrado feminino. Aí o Maurício, entendi. Ó, batata, fiquei menstruada. Hoje, nessa noite, uma coisa absurda. Essa noite. É um Maurício, fantástico. Maurício, não mete nisso não, Maurício. Não tem nada a fazer. Não pode se... Não pode. Nada. Não se mete. Continua, Tem Paulo. nada a Eu falar, tinha que falar. né? Só ajudar, só ajudar. Só. Só ajudar, só ajudar. Né? Então, assim, esse Essa movimento. aquariana aqui precisa da revolução da Sara. Ah, Vou passar o contato da Sara. Tem jeito. esse Fala, Paulo. Perdoa. movimento, né, de observação do céu, ele é inerente ao ser humano. E aí, Sim. o que acontece? Né? Uma coisa que também muita gente não sabe, que a astronomia é filha da astrologia, a astrologia mais antiga. Olha. Depois, a tecnologia criou os mecanismos para que a gente estudasse peso, distância, essas coisas físicas do céu. Mas o simbólico já estava lá. E aí, assim, não existe um planetinha lá em cima, ou planetinhas lá em cima, jogando raio na cabeça da gente, falando para a gente ir para lá. O que existe é um sistema simbólico que reproduz, de alguma maneira, aquilo que está acontecendo na Terra. E vice-versa. O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. As coisas são uma coisa só. E nós somos partículas cósmicas de uma coisa que, se a gente quiser, a gente chama de Deus. Se a gente quiser, a gente chama de energia. Se a gente quiser, a gente chama de poder cósmico e chama do que quiser. Mas somos partículas dessa coisa maior, né? E aí, a justiça ou a injustiça é uma coisa que está sendo construída também por nós. E é uma coisa que só nós poderemos consertar. Nós quem? Nós, a humanidade, nós, o povo, nós, um movimento coletivo que precisa de... Porque a gente só muda uma coisa, Carla, quando a gente se conscientiza dela. Fato. Se eu não tenho consciência de que eu estou sendo injustiçado, eu continuarei sendo injustiçado. Na época da escravidão, era muito normal. Era muito normal. Não tinha nenhum problema em você ter escravos, ou a Sara ter escravos, ou eu ter escravos. A gente entendia que essa era a normalidade. Né? Era a mentalidade. A mentalidade da época era essa. Na época que as mulheres não podiam votar, também ninguém estranhava. Até que, em algum momento, né, alguém estranhou. Alguém estranhou. E aí começou a formar um coletivo com o objetivo de fazer modificações naquilo que não era justo ao olhar dessa nova visão que apareceu. Né? Então, o que eu percebo é que, assim, nunca se discutiu
coisas muito básicas. A necessidade de um sistema de saúde decente, a necessidade... O que foi, mano? Tá aparecendo a gente aí, gente? Não, tá parecendo uma chupeta. Eu fui responder Acho uma que você virou a câmera sem querer. Ah, tá. Desculpa, eu fui responder uma pergunta, acabei... Você respondeu o Nick que não é necessariamente que nasce, que se estabelece em 2027, a era de Aquário. Exatamente. Depois a gente Voltou? Me perdi onde que eu estava? Também me perdi, peraí. Sim. Essa quarentena está fazendo a gente perceber que a gente precisa e a gente merece de um sistema de saúde adequado, que seja bom, e graças a Deus que a gente tem o SUS, né? Sim. Palmas, muitas palmas para os heróis. Comparado com grandes nações, com potências, com os Estados Unidos, todo mundo adora os Estados Unidos, né? Nossa saúde pública é referência no mundo. Sim. Né? Mesmo com as suas mazelas, nós ainda somos muito melhores. Né? Então, assim, a gente está percebendo a importância da ciência, a gente está percebendo a importância da arte, a gente está percebendo a importância de um olhar solidário para a população como um todo. Então, são esses grandes solavancos que, na verdade, fazem a história caminhar para frente, na minha visão, né? E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, e que vou começar a falar disso direto mesmo, porque eu acho necessário. O planeta Júpiter encontrou o planeta Plutão no início do ano também, naquela tal conjunção grande lá, e essa coisa toda, assim, desses inimigos invisíveis, né? Como o vírus, por exemplo, é uma coisa que tem a ver com o universo de Plutão. E Júpiter espalhou, porque ele amplia, como a gente falou, ele inimigo invisível. Ok, Plutão é muito mais lento que Júpiter. Júpiter já está andando para frente, já andou. Já se distanciou dessa conjunção. Só que, como Sara falou, existe um movimento no céu que é um movimento retrógrado. Porque, para o leigo, né, entender, a astrologia é geocêntrica. É como se a Terra fosse o centro do universo. É como se daqui a gente estivesse olhando para o céu e observando o que está acontecendo lá, porque essa astrologia é feita para nós, né? Então, é como se a gente pudesse ver os planetas, é como se a gente tivesse a impressão de que eles estariam vindo assim, para frente, de repente parava e começava a andar para trás por um tempo, depois voltava para frente de novo. É um movimento simbólico também. Isso não acontece, de fato. Não é um movimento físico. Real. Real. É como se viessem dois carros, aí de repente um acelera, o que vai ficando para trás, que está olhando... Dá a sensação de que ele está voltando. Ok? Então Júpiter vai começar uma retrogradação daqui a pouco. E como ele é mais rápido que Plutão, e Plutão já começou essa retrogradação essa semana, o que vai acontecer? Eles vão se encontrar de novo. Eles vão se encontrar de novo no dia, se eu não me engano, no dia 30 de junho. Tá? E a gente vai ter a gente tem duas possibilidades. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma segunda onda da pandemia. Que é o que a medicina está falando, que em breve vai ter uma segunda onda. Né? Como Sério? a gente também pode ter... Como a gente também pode ter... Sabia pela astrologia, mas pela medicina não sabia que já estava... Como a gente também pode ter, em meados do ano, uma luz muito bacana para descobrir, não propriamente uma vacina, mas alguma coisa que atenue os efeitos do Covid-19. Como se não bastasse isso, né? Eles andaram para trás. Aí o Júpiter passou pelo Plutão, foi, porque ele é mais rápido, mas ele vai voltar a andar para frente. Quando ele voltar para frente, ele vai encontrar de novo o Plutão. Então, eles se encontram mais 2 vezes esse ano. Esse segundo encontro vai acontecer em novembro. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque, assim, todo mundo que quer um mundo melhor, que quer que a gente passe rápido por essas coisas, que quer tudo de bom, precisa entender uma coisa: tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa. Tem que ficar em casa, acabou. Porque não adianta, a gente não pode se iludir se começarem a aparecer notícias
de que as coisas estão melhorando, que está caindo. Não, isso não vai acontecer de uma maneira assim tão rápida. Já tá até tendo tratamento já. Tem uma médica brasileira que descobriu um tratamento efetivo, mas astrologicamente a realidade que a gente conhece é que a gente sabe que tem possibilidade de outras coisas acontecerem a partir dessa, né? Como você falou que a ciência já está falando que tem essa possibilidade de uma onda mais forte. E por que que a gente acredita nisso? Porque é assim, tipo, tá do lado contrário. Ele quer mostrar a mandala dele, mas está com vergonha. Ele fez uma mandala linda. Eu vi um desenho lindo que ele acabou de mostrar há pouco. Olha que maravilha! Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Lucas, que lindo! Foi ele que Lucas, fez. então deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tenho uma mandala aqui do meu lado. Aqui, ó. Ela não sai do meu lado. Olha aqui. Que linda! Olha lá dela, que lindo. Olha a minha, Lucas. Essa mandala aqui eu ganhei 2 de junho de 2017. E aí a pessoa que me deu falou assim, eu falei assim, nossa, quando eu tiver um filho, vai pro quarto do filho. Um mês depois, Sara, conheci João Pedro. Incrível. Essa daqui foi Paulo Marcos Carvalho que me deu. Que agora não fica mais no quarto. Não fica mais no quarto do João, porque aí ele já escolhe as suas coisas e tal, não sei o quê. Aí eu falei, você não gosta tanto dela? Eu adoro. Aí ela fica do meu lado. Ela abriu o Não sei portal. nem me mexer, viu? Então, Carla, o que a gente percebe é que é preciso que a gente tenha consciência de que o planeta está passando por uma fase de transição planetária. O planeta está evoluindo, o planeta. E a gente precisa evoluir junto. E como a gente evolui junto agora? Olhando para dentro, do mesmo jeito do ficar em casa, né? Eu sempre falo que esse movimento do ficar em casa é simbólico, porque na astrologia o que está dentro está fora. A humanidade, principalmente assim, o Brasil, todo mundo que está no Brasil, que o mapa do Brasil esse ano, a gente está com o nó do norte em Câncer. Significa que o nosso caminho de vida esse ano é para se voltar para as nossas raízes, para a nossa ancestralidade, para o nosso foro íntimo, para o nosso interior. Isso inclui o ficar em casa, porque Câncer também é a casa física, como é a nossa casa emocional. Então, é muito importante, nesse momento, a gente se voltar para dentro o máximo que a gente puder, para a gente se analisar e ver de que forma que a gente pode se fortalecer, de que forma que a gente pode se melhorar, se limpar, né? Também, porque a limpeza emocional é uma coisa muito importante para cada ser humano. E, por incrível que pareça, a limpeza emocional faz a diferença no mundo. Porque se cada um der conta dos seus próprios emoções que você tem que colocar para fora, você se torna uma pessoa melhor para o mundo, né? Porque você se ama mais, você se aceita mais e você também enxerga que o outro tem os processos dele, muitas vezes, que o impede de entender ou de tratar alguém de uma determinada forma, né? Então, a gente passa a ter mais compaixão, mais compreensão. Então, esse ficar em casa é muito desses dois lados, sabe, Carla? Eu acho que é um começo muito importante. É o cuidado foro íntimo. Muito legal, muito legal. Gente, a gente já está batendo papo há 45 minutos. Como é que as pessoas podem obter mais informações, entrar em contato com vocês, fazer mapa natal, fazer sinastria? Caracas, ó que eu tô aprendendo, hein? Tá ficando boa. Ó que eu tô aprendendo, hein? Quando você começou falando da peste negra, eu falei, ela andou estudando astrologia. Tem que estudar um cadinho para conversar. E aí, essa questão toda, como é que... Eu sei que vocês também estão dando curso, não é isso? Conta para mim essas coisas de ordem de estamos em casa, estamos cuidando do nosso interior, mas também estamos trabalhando e compartilhando conhecimento. É isso. Sim. E, na verdade, isso também faz parte desse Urano em Touro. A modificação nos meios de produção, na forma de trabalho. Né? Total. Eu sou professor de dramaturgia, você sabe, eu abri um curso de dramaturgia, me surpreendi, tem 12 inscritos, eu queria só 10. Eu tive que abrir a turma para 12, porque a quantidade... E tem procurando para uma nova turma. A gente abriu um curso de astrologia que também está lotado. Eu estou abrindo um de tarô agora. E aí a gente percebe, estamos atendendo online, tanto com astrologia quanto com tarô. Né? E a gente percebe o seguinte,
que as pessoas, muito mais do que procurar alguma coisa para fazer, as pessoas estão procurando coisas que de alguma maneira contribuam para o seu, pro seu estar nesse momento de uma maneira melhor, né? Uhum. Estar nesse momento cuidando de si, cuidando dos seus, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista intelectual, né? Então, eu acho que uma forma de evoluir junto é aproveitar esse momento para olhar para si mesmo e entender o que você pode contribuir para o bem coletivo, né? Porque é claro, a gente precisa sobreviver, então a gente também precisa Claro. trabalhar. Mas além desse trabalho, a gente, por exemplo, reativou o nosso canal no YouTube da Dueto Astrologia, que a gente, por conta de trabalho, não conseguia mais postar vídeos. A gente, né, está fazendo questão de postar um vídeo semanal falando um pouco do momento astrológico daquela semana. E sempre Legal. olhando viés de construção de uma possibilidade de saídas para esse momento tão difícil que a gente sabe que todo mundo está passando. Né? E que tem Verdade. pessoas muito desesperadas, não só do ponto de vista financeiro, mas também Sim. do ponto de vista de perspectiva de futuro, do ponto de vista da solidão, do ponto de vista, né, sobre vários aspectos. Então, eu acho que evoluir junto com o planeta é deixar de olhar um pouquinho só para si e olhar para o coletivo nesse momento, que é fundamental. Não tem outra saída. E isso eu não estou Não tem falando outra saída. Oi? Não tem outra saída. Eu Não, comungo dessa opinião. A gente precisa ficar em casa, fazer o que melhor pode, respeitar também as nossas emoções, porque tem dia que a gente não tá na vibe da produção, tem dia que a gente tá, sim, se sentindo preso dentro de casa. Eu percebi que a coisa que eu mais gostaria de fazer agora, por incrível que pareça, era deitar na grama do Museu Imperial. E eu posso explicar por quê. Eu sempre estive lá e pouco usufruí daquela grama. Então eu já fiquei irritada por poucas vezes ter deitado. Segundo, porque na grama do Museu Imperial você consegue deitar e você não tem fio de alta tensão, não tem prédio, então você tem um espaço bem no centro histórico de Petrópolis que é acessível para qualquer pessoa, que você consegue se conectar com a terra e você consegue olhar para cima e não tem nenhum fio na sua frente. E aí eu falei com o Maurício, falei, isso é inacreditável. Estive 3 vezes por semana, durante quase 4 anos, dentro do Museu Imperial. Devo ter deitado meia dúzia de vezes naquela grama. E a coisa que eu mais queria agora era deitar naquela grama que eu estava lá o tempo todo. Então, quantas das vezes a coisa tá aqui com a gente, do lado, é tão tangível, é tão fácil de fazer, mas a gente não percebia. Então, também tem essa coisa de se reperceber nesse novo momento. Exatamente, porque, na verdade, a gente entender... O nosso olhar estava direcionado para onde, né? Quais eram as coisas que a gente estava olhando como prioridade? Essas coisas não são mais prioridades. E eu não tenho ilusão de que quando isso passar, porque vai passar, né? Que o mundo vai ser igual. O mundo nunca mais será o mesmo. Concordo. Nunca mais será o mesmo. Né? E que bom que não será o mesmo, porque o mundo estava muito ruim. Estava muito chato. Tava muito chato. Muito chato, bicho. Né? Então, assim, eu acho que é terrível tudo que está acontecendo, é cruel tudo que está acontecendo, mas, por outro lado, também é como se fosse necessário para que a gente desse um passo adiante num processo mesmo de evolução enquanto pessoa e enquanto coletividade, enquanto humanidade. Maravilha. Então, Dueto Astrologia, Facebook, Instagram e YouTube? E aí Isso. fala com vocês? Fala Isso. fácil com a gente. Qualquer coisa me pede o contato que eu passo. Isso, qualquer coisa pede o nosso zap, que Carla sabe de tudo. E o YouTube, a gente está postando, como o Paulo falou, vídeos com o céu da semana, né? Então, ótimo. Está inclusive colocando no blog, por escrito, o texto, né? Com dia a dia, que é para todo mundo aproveitar aí o que é bom nesse dia. Será que esse dia é bom para eu fazer um ADR ou não? Será que esse dia é bom para eu falar o que eu penso ou não?
A gente está dando É um enfoque verdade. prático, sabe? A gente está dando um enfoque bem prático, porque a gente não pode deixar de levar em consideração que esse convívio também interno, e já tem estatística nesse sentido, pode acirrar muito as desigualdades que antes estavam mascaradas. Então tem muita gente Com caindo, certeza! né? Até Maurício com essa cara de anjo já não tá mais tão anjo assim, não. Outro dia desse eu falei, ué, como assim? A cara Falei, dele. como assim? Você é a melhor parte dessa casa, pode voltar a ficar calminho. Né? É verdade, né? É porque tinha uma hora que a gente fugia um do outro, né? Agora não pode mais. Não dá mais para fugir, né? Não. Maurício Mator é um excelente diretor de produção. Fala aí para ele. É isso. É isso. Né? Queridos, muito agradecida. Uma delícia conversar com vocês. Sempre Fiquei de verdade muito feliz. Espero que tenha sido legal para todo mundo. Vou pegar esse nosso bate-papo, vou colocar no YouTube, vou mandar o link para quem não assistiu, porque com certeza a gente falou coisas aqui muito importantes que podem ajudar todo mundo. Obrigada de verdade. Obrigada, querida. Não vejo a hora da gente se encontrar aí quando tudo passar. Isso mesmo. Demorado. Vamos fazer um Paranauê aqui em cima. Vai ser bom. Tá bom. Até breve. Um beijo muito grande. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Como é que encerra?